Tudo bom, pessoal? Semana passada começaram diversas mídias aqui nos Estados Unidos a postar sobre a possível pressão que estaria acontecendo em cima do vice-presidente aqui dos Estados Unidos para que ele invocasse a 25ª emenda. Eu vou explicar aqui para vocês o que é a 25ª emenda. Eu particularmente acho muito difícil isso acontecer, mas para vocês estarem por dentro, porque eu acredito que muito vai se falar sobre essa questão aqui nos Estados Unidos, eu tenho certeza absoluta que pode ser interessante, pelo menos vocês saberem do que é, para que vocês estejam aí preparados, porque eu tenho certeza também absoluta que muita gente, muito aventureiro, vai sair falando sem ter a menor noção do que é a 25ª emenda e as possibilidades que podem acontecer. E no final do vídeo eu vou explicar para vocês por que eu acho que não deve acontecer. Vamos lá! Bom, a 25ª emenda ela foi criada em 1967 para suprir uma necessidade que havia na Constituição dos Estados Unidos logo depois da morte do Kennedy. Por quê? Porque, e quando há o falecimento de um presidente, nós sabemos o que vai acontecer. Mas e se, de repente, esse presidente precisasse afastar do cargo por um caso de saúde ou por um caso de algum tipo de problema mental, ou que ele possa ser considerado desqualificado para exercer aquela determinada função, ou que o Congresso e o vice-presidente entendam que aquele presidente não está sendo um bom presidente para o país, ou não está atendendo às necessidades da população, ou está violando preceitos constitucionais. Como vai funcionar a partir disso? Então, em 1967, criou-se a 25ª emenda justamente para que cobrisse essa lacuna e tivesse aí mais essa regulamentação dentro da Constituição dos Estados Unidos. Bom, existem duas formas de ser invocada a 25ª emenda, de acordo com a seção 4. Ela pode ser invocada pelo vice-presidente ou pela maioria do gabinete. Que o gabinete quem são? São a maioria dos secretários daquele determinado presidente. Então ela pode ser invocada diretamente pelo vice-presidente, que é o que estão falando aqui, que existe uma pressão muito grande em cima do vice-presidente para que ele faça a invocação da 25ª emenda e assuma temporariamente, e eu vou explicar para vocês por que temporariamente, a presidência dos Estados Unidos, e também pode ser invocada pela maioria dos secretários desse presidente, caso eles entendam que aquilo não está fluindo do jeito que deveria fluir. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que na semana passada houve a renúncia de diversos generais militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, por entenderem que eles não iriam cumprir ordens que vinham do presidente. Isso foi o que fez muitas pessoas fazerem pressão nos congressistas, e é o que hoje, under the table, vem sendo discutido e noticiado por diversas mídias, a possibilidade desses congressistas, que não são só congressistas democratas, existem também republicanos ali, que estão fazendo pressão por causa das eleições de meio de mandato. E eu vou falar com vocês também sobre eleições de meio de mandato, que é a única possibilidade que eu imagino que isso eventualmente possa vir a acontecer como último caso de salvação para as eleições de meio de mandato. Bom, a invocação da 25ª emenda ela pode acontecer de duas principais circunstâncias. Como eu falei, a seção 4 é a mais comum, mas a seção 3 pode acontecer também, que é o próprio presidente voluntariamente se afastar das suas atribuições, se afastar do seu cargo por diversas razões que ele pode falar. Pode ser uma cirurgia, pode ser um problema mental, pode ser um problema familiar, pode ser um problema pessoal, pode ser um impedimento pessoal físico que o incapacite de exercer aquelas atribuições do presidente, e ele pede, de acordo com a seção 3, o afastamento voluntário. Ou, de acordo com a seção 4, que foi o que é o mais comum acontecer, e já aconteceu inclusive nos Estados Unidos, que é o caso do vice-presidente ou da maioria dos secretários fazerem esse pedido, fazerem essa invocação. E como funciona esse passo a passo? Bom, vamos lá. Primeira coisa é a declaração. A declaração é o vice-presidente ou a maioria dos secretários fazem uma carta de declaração declarando a incapacidade do presidente, reconhecendo essa incapacidade do presidente, e encaminham isso para o Congresso, ou seja, Câmara e Senado. Então nós temos aí, primeira etapa é a declaração, segunda etapa é o envio disso para o Congresso. Precisa ir para as duas casas. No momento imediato do recebimento dessa carta no Congresso, com a invocação da 25ª emenda, o vice-presidente se torna imediatamente empossado no cargo de presidente.
Percebem como isso pode gerar um problema muito grande caso haja uma animosidade ou um desentendimento muito grande, político principalmente, dentro da Casa Branca, né? Então isso vem sendo uma preocupação muito grande. Inclusive especula-se, isso é só especulação, de que o vice-presidente, que a vida inteira fez muitas críticas ao presidente, basta vocês pesquisarem isso, até as eleições foram muitas críticas feitas a ele, inclusive pessoais a ele, e dizem que houve uma negociação ali para um caso de, olha, eu vou ficar até um determinado tempo, mas eu saio depois. Mas isso é teoria de conspiração que eu particularmente não acredito e recomendo a vocês manterem o pé sempre no chão e lidarem com fatos e não com sonhos ou teorias de conspiração, certo? Depois de recebida essa carta, o Congresso, ciente do que está acontecendo, pode acontecer mais uma etapa. Vamos imaginar que o presidente se recupere, ou que o presidente estava numa cirurgia e volte, ou que o presidente eventualmente teve um problema mental e se recuperou dele. O presidente pode mandar imediatamente uma carta para o Congresso dizendo: não, eu não tenho nenhum problema mais, está resolvida essa questão, quero voltar às minhas atribuições. E aí é o seguinte, cabe ao vice-presidente decidir se ele entrega de novo a batuta na mão do presidente ou, se ele se recusar, vai para votação no Congresso para o Congresso decidir. Ou seja, a entrada do vice-presidente com a invocação da 25ª emenda é automática, mas o retorno do presidente após a invocação, ela não é automática. Bom, mandado para o Congresso, caso o presidente não volte imediatamente por vontade do vice-presidente, vai para o Congresso tem 21 dias corridos a partir da data da notificação do presidente, e aí eles vão decidir por 2/3 se o vice-presidente fica ou se o vice-presidente não fica. Qual é o ponto aqui? 2/3 tem que votar a favor do vice, porque se não tiver 2/3 a favor do vice, o presidente volta automaticamente ao poder. Ou seja, a manutenção do poder pelo vice precisa ser garantida em caso de disputa pelo Congresso, maioria nas duas câmaras, por 2/3 dos membros, certo? Ou seja, não é tão simples assim para o vice continuar no poder, caso seja reconhecida o retorno, seja físico, seja mental, seja de capacidades, do presidente. E aí as pessoas perguntam, poxa, mas a 25ª emenda já foi invocada nos Estados Unidos? Já aconteceu esse tipo de situação? Sim, já aconteceu. Em 1974, Richard Nixon teve a 25ª emenda invocada. O Nixon renunciou de acordo com a seção 1 e o Gerald Ford assumiu de acordo com as suas atribuições naquela época. E naquela época, inclusive, houve aí um questionamento, um debate jurídico, sabendo se a 25ª emenda ela nomeava o vice como o atual presidente em exercício no caso de uma renúncia, ou se ele era um mero substituto do atual presidente. E ficou decidido que ele assume com todas as atribuições de presidente. E nesse caso foi até uma coisa interessante, porque aí vamos para a seção 2. Porque o Nixon, quando ele assumiu como presidente, ele nomeou o Nelson Rockefeller, em 1974 também, como o seu vice-presidente. E de incapacidade ou renúncia temporária, nós tivemos aí em 1985 o Ronald Reagan renunciando aí temporariamente, enquanto ele fazia uma cirurgia que ele tinha que fazer, para o George Bush, pai, né? Nós estamos falando do George Bush, pai. Onde ele ficou sendo o presidente atual dos Estados Unidos por 8 horas, no caso, naquela época. E logo depois, nós tivemos o próprio George Bush, esse mesmo, transferindo para Dick Cheney em 2002, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado aqui, vocês me falem se foi. Eu acredito que foi em 2002. E o Biden, em 2021, transferiu também o poder temporariamente para a Kamala. Mas foi um tempo super pequeno, foram horas aí que ele ficou, se não me engano foram 2 ou 3 horas, onde ele foi fazer uma colonoscopia, que era uma situação de risco ali para ele, inclusive por causa da idade que ele tinha, ele fez essa transferência temporária para Kamala Harris. E tem aí o último, né, que nós tivemos aí, inclusive, uma pressão muito grande em 2021, quando houve a invasão do Capitólio aqui nos Estados Unidos, o Mike Pence foi extremamente pressionado para que ele fizesse a invocação da 25ª emenda e afastasse o Trump como presidente naquela época, sob a alegação de que muitos parlamentares estavam dizendo que ele estava instável, que ele estava incapaz, emocionalmente abalado pela perda das eleições e que ele tinha que ser afastado porque ele foi um dos incitadores, e isso são palavras, não são minhas, são palavras que foram utilizadas na época pelos congressistas, tá? E foi
foi extremamente pressionado o Mike Pence, que era o vice naquela época, com relação a essa questão. E o Mike Pence deu uma declaração dizendo que ele jamais faria isso, porque a 25ª emenda não poderia ser uma ferramenta de punição ou usurpação de poder de um presidente, e sim que ela tinha que ser usada quando ela deveria ser usada para as razões pela qual ela foi criada constitucionalmente para ser usada. Então isso foi negado pelo Mike Pence, mas já houve naquela época uma outra intenção de aplicação da 25ª emenda justamente por essa questão. Então, vamos lá, para deixar claro aqui para vocês. Nós tivemos na história casos de sucessão, casos de afastamento temporário e casos de remoção à força, onde muitas vezes acaba batendo ali não só na vontade pessoal do vice-presidente, mas também na vontade do Congresso. Por que eu acho que não vai acontecer neste momento com o atual presidente dos Estados Unidos? Eu tenho evitado falar nome porque senão a plataforma bloqueia. Eu acho que não vai acontecer porque não é interessante nem para os democratas e nem para alguns republicanos que isso aconteça. Por quê? Existe uma grande chance, se vocês olharem as pesquisas vocês vão ver, de que os republicanos percam muitas cadeiras, tanto no Senado quanto na Câmara. E isso vai ser muito interessante para os democratas, porque eles, ao invés de entrar com substituir 6 por meia dúzia, eles vão simplesmente entrar com processos de impeachment, como o próprio presidente já falou, que se os democratas ganharem maioria, vai ser um processo de impeachment por semana. Então, eu imagino que por estratégia é muito mais interessante para eles irem por esse lado do que eventualmente falarem, vou afastar agora um e depois eu vou ter que lidar com outro. Então, para os democratas, eu não vejo grande vantagem nisso. E para os republicanos, eu também não vejo grande vantagem nisso. Então eu acho que vai ser muito difícil que realmente isso aconteça, e se acontecer, eu acho muito difícil o Congresso apoiar nessa situação. Então eu acredito que seja meia dúzia que está fazendo ali uma pressão interna para gerar notícias e gerar mimimi de várias pessoas, né? Então eu acredito que isso não vai acontecer. Mas o que eu acho que pode ser um ponto extremamente, usando a mesma argumentação, que pode ser um ponto extremamente interessante para os republicanos, né? Muitas pessoas são independentes ou são republicanos e hoje não estão contentes com a forma com que as coisas estão acontecendo, porque nós estamos vendo, nós tivemos uma promessa de campanha de que os Estados Unidos não entrariam em nenhuma guerra. Os Estados Unidos já entrou em pelo menos duas. Se você for olhar aí as promessas de campanha do presidente, como baixar o custo de vida, baixar o custo de combustíveis, que eram as principais reclamações que nós tínhamos do governo anterior, ele vem fazendo uma coisa, e hoje a inflação está até maior, né? Então, assim, nós percebemos que o americano, o que interessa para o americano é quanto ele está gastando no mercado, quanto ele está gastando para abastecer o carro dele, quanto ele está gastando para viver a vida dele. O americano quer viver a vida dele, ele não quer ninguém enchendo o saco, ele não quer... Ele quer viver a vidinha dele, né? Então, assim, esse tipo de situação acaba gerando desconforto, principalmente nos independentes e muitos dos republicanos. Isso pode ser, sim, um grande motivo para perdas de cadeiras no Congresso. Sem dúvida nenhuma, será. Né? A gente tem visto as pesquisas aí. O que eu imagino? Que alguns republicanos, perdendo essa possibilidade de se reeleger, ou perdendo as cadeiras, o partido perdendo tantas cadeiras dentro do Congresso, eu imagino que eles próprios possam tomar alguma atitude no sentido de, opa, peraí, vamos nos afastar dessa situação, porque senão nós vamos ter uma enxurrada de problemas dentro do próprio partido e nós não queremos que isso aconteça. E eu, honestamente, digo para vocês que eu espero que não aconteça. Então, pode ser que algum outro remédio jurídico surja para que efetivamente o partido tente garantir o máximo de cadeiras possíveis e que eles se sustentem, obviamente, dentro da maioria, ou pelo menos dentro de uma capacidade maior de negociação. Vou dar um exemplo para vocês. No Senado, se nós tivermos 50 republicanos e 50 democratas, o voto de Minerva é do vice-presidente. Então quer dizer o quê? Vão manter a maioria. Né? Mas se você tiver 51 democratas, acabou o jogo. Percebe? Como hoje, pelo número que nós temos e pelo número que a gente vem vendo nas pesquisas, está muito apertada essa questão. E pode ser que tenha aí um revés dentro do próprio partido. E isso é o que mais preocupa, e o que mais preocupa a todos os republicanos aqui dos Estados Unidos, inclusive eu, no sentido de que, olha, pode ser que os democratas ganhem tantas cadeiras que vão tornar inadministrável a atual situação. E
Quando você torna um país inadministrável, nós vemos o que aconteceu no Brasil em 2017, se eu não me engano, onde, ok, nós tivemos a eleição de um presidente de direita, mas ele não conseguiu governar porque nós tivemos aí o Congresso inteiro atrapalhando e travando tudo aquilo que era eventualmente proposto e que poderia ser bom para a sociedade. Então serve o quê? Resta ao presidente ir para as redes sociais e ficar vivendo como se fosse um influencer, porque realmente governar ele não consegue. E esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Certo? Espero que esse tipo de vídeo tenha trazido para vocês aí um pouquinho mais de conhecimento. Não acho que vai haver a invocação da 25ª, e ainda mais para cultura, para conhecimento, e se eventualmente acontecer ou estiver errado que ela não, e ela acabe sendo invocada, vocês já sabem do que se trata. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.